Bom, eu queria te convidar a abrir o texto que está em Atos, capítulo 8. A gente vai ler do 26 ao 39. Enquanto você abre, eu vou explicando o tema e a gente vai se colocando aí dentro do assunto. Nessa série de Igreja Saudável, eu vou falar hoje não sobre isso, né? Mas da quinta marca. É a quinta marca das 9 marcas de uma igreja saudável. A quinta marca é o entendimento bíblico sobre evangelização. E dentro desse tema poderoso, que é a evangelização, a gente vai pensar Atos capítulo 8, a partir do verso 26, o seguinte assunto: treinamento intensivo para o fim do mundo. Esse é o nosso tema. Já eu explico ele para você, mas é basicamente isso: treinamento intensivo para o fim do mundo. Bom? Vamos ler primeiro. Diz assim o nosso texto: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Amém? Oremos. Pai nosso que estás no céu, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra lida. Embora já oramos a tua palavra, cantamos a palavra, agora, Senhor, a gente precisa experimentar a tua palavra. A gente precisa, Senhor, provar da tua palavra. Então vem até nós, com misericórdia e graça. Fala, Senhor, profundamente aos nossos corações. Derrama a tua glória nesse lugar e edifica a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o tema, como eu disse, se chama treinamento para o fim do mundo. Só para situá-los no texto e explicar esse tema um pouco estranho, mas esse é o momento que estamos vivendo no livro de Atos. Quando você vira suas páginas e você atravessa para o capítulo 8, pelo menos a segunda metade dele, esse talvez seja o tema mais adequado para os capítulos 8, 9 e 10 do livro de Atos. Eu quero propor isso aqui, inclusive em casa depois, faça uma leitura, pensando no que eu vou falar aqui para você. Você lembra da ordem de Jesus Cristo, quando ele ainda estava entre os discípulos antes de ser levado às alturas. Ele disse: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E ele disse: vocês serão as minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, toda a Judéia. Veja que ele vai expandindo o testemunho. E depois ele diz: olha, mas também aos samaritanos. Isso sim, os diferentes, os odiados, aqueles que vocês não conseguiam lidar muito bem, vocês vão até lá. Mas também até os confins da terra. Você percebe que até a primeira metade do capítulo 8, os discípulos aqui, por meio do evangelista Filipe, cumpriram quase que toda a ordem já. Já passaram por toda a Judéia, acabaram de viver um avivamento em Samaria,
E agora, a partir do nosso verso, nada mais impede que eles fossem para os confins da terra. Então, o fim do mundo aqui, não é quando o mundo vai acabar, não é isso. Mas fim do mundo aqui se refere aos confins da terra. Então, você concorda comigo que agora, o próximo passo da igreja é ir para onde? Para os gentios. Mas eu pergunto, é para lá que a gente vai? Não. Do capítulo 8 ao capítulo 10, a gente tem como se fosse um intervalo na narrativa. A gente não segue essa ordem estritamente, a gente não sai da Judéia, Samaria e vai para os confins da terra. Ainda não. Mas por que não, pastor? Porque eu estou convencido de que a igreja, um pouquinho antes de ir para os confins da terra, ainda necessitava aprender algumas lições. E olha que estrutura extraordinária. Então, na metade do capítulo 8, você tem esse encontro que a gente acabou de ler. Filipe, na estrada que vai de Jerusalém para Gaza, ou seja, ainda no território da Judéia, ele vai se encontrar com um homem etíope. Não sei se vocês sabem, mas para os romanos, a Etiópia era considerada parte dos confins da terra. Literalmente, Deus está dizendo assim, antes de vocês irem aos confins, eu vou mandar uma pessoa dos confins da terra para você. É isso. É uma espécie de amostra grátis do que vocês vão encontrar lá. É isso. Veja o capítulo 9. O que é o capítulo 9? É literalmente a conversão do apóstolo Paulo. E quem é o apóstolo Paulo? O apóstolo entre os gentios. Entende isso? Deus está montando o seu tabuleiro. Ele está montando o time dos sonhos. Ele está dizendo assim, olha, vocês vão para lá, mas antes, calma. Eu vou chamar primeiro Paulo. Ele converte o apóstolo Paulo. Capítulo 9. O que acontece no capítulo 10? O grande líder do cristianismo, pelo menos no início, era o apóstolo Pedro. É para ele que Jesus dá a ordem, vai agora, apacenta as minhas ovelhas. O que Pedro falava, geralmente a igreja acatava. Pedro era esse líder, mas Pedro também tinha dificuldades com os gentios. É por isso que Deus vai chamar um homem chamado Cornélio. Lá, um homem o mais gentil de todos. Porque ele não era só um grego ou só um romano. Não, ele era um centurion, uma espécie de capitão do Império Romano. Talvez aí o pior dos gentios, na concepção de um judeu. Deus vai mudar a mentalidade do apóstolo Pedro, líder da igreja nesse período, para depois irem aos confins da terra. Capítulo 11, então, encerrando o treinamento, você já ouve falar de Antioquia, a primeira igreja, não é batista não, mas a primeira igreja dos confins da terra. Você entendeu o panorama? É isso. Então, dos capítulos 8 ao 10, a gente tem o treinamento intensivo para a igreja aprender. Olha, é isso que vocês vão enfrentar lá. É isso que vocês precisam saber para depois ir para os confins da terra. Bom, o nosso texto especificamente vai ensinar para a gente 3 lições rápidas, que vai falar com a gente sobre essa marca gloriosa, poderosa, que é a evangelização. O método, não que Filipe usa, mas que Deus usa. Que é isso que você tem que entender. Em primeiro lugar, já perceba isso. Evangelização não é coisa do homem, é coisa de Deus. Não é missão da igreja, é missão de Deus. A gente faz parte dela, ok? Então, o método que Deus usa aqui para chamar esse homem, irmãos, é extraordinário. A gente vai aprender, pelo menos em 3 passos. Direção, capacitação e convocação. De quem? De Filipe? Não, do Espírito Santo. Vamos observar isso então, me acompanhe. Volte lá no verso 26. Direção do Espírito, na estrada certa com a pessoa certa. Olha isso, irmão, isso aqui é extraordinário. Dos versos 26 ao 29, em primeiro lugar, você vê aqui que um anjo direciona Filipe. Onde que Filipe estava? Filipe estava saindo de Samaria. Isso aqui é extraordinário, porque o primeiro verso, a primeira linha do nosso texto, vai dizer que o anjo vira para Filipe e fala assim, vai para uma estrada deserta, gente. Isso aqui já mexe com a gente. Porque eu disse, em Samaria, Filipe foi uma espécie de evangelista poderoso. Lembrei a palavra que eu queria. Ele promoveu ali uma espécie de cruzada evangelística. O texto fala de conversões, mas fala de prodígios e sinais que aconteceram em Samaria. Os apóstolos tomam conhecimento, vão para Samaria. Quando eles chegam lá, eles veem aquele povo adorando, convertidos. Eles estendem as mãos,
O Espírito Santo desce em Samaria, acontece uma espécie de Pentecostes local, e a cidade, talvez não a totalidade, mas boa parte da cidade de Samaria, se converte ao Senhor. Então, observe o movimento que Deus vai fazer aqui. Ele tira Filipe da cidade e manda ele para a estrada deserta. Nas entrelinhas, Deus já está dizendo uma coisinha para a gente aqui. Que Deus não é o Deus das multidões, mas Ele é o Deus do indivíduo. Parece frase pronta, mas isso tem que entrar no seu coração. Porque geralmente quando a gente está sentado aqui, na membresia, e eu muitas vezes estou sentado também ouvindo a palavra, a gente sempre se pensa como parte de um todo, e de certa forma somos. Somos uma igreja comunitária, mas o ponto é, estamos conectados aos nossos irmãos. Mas Deus não trata a gente coletivamente, Ele trata a gente individualmente. E uma dessas provas é que Deus está deixando uma cidade inteira que se converteu, e mandando o seu melhor atacante para o meio de uma estrada deserta para falar com um único homem. Um homem totalmente improvável, que está voltando para casa, para os confins da terra. Deus está preocupado com ele. Deus está preocupado com você também. Bom, olha isso, o texto continua. As coincidências, se é que são coincidências, ou na verdade não são coincidências, elas continuam. O texto apresenta para a gente quem é esse homem. Encontrou o eunuco etíope, já falo dele, oficial importante, encarregado dos tesouros da rainha, e ele está, olha só, voltando de Jerusalém, direção a Gaza. Outra informação que você precisa pegar aqui. Olha o movimento que ele está fazendo. Ele não está indo para, vamos chamar aqui de culto, ok? Vamos chamar Jerusalém de culto, foi para isso que ele foi lá. Ele foi para o templo para fazer o quê? Para adorar o Senhor. Provavelmente levar os seus sacrifícios, ele que era um judeu convertido, uma espécie de prosélito, ele está indo para lá adorar. Mas quando Filipe encontra ele na estrada, ele não está indo para o culto, ele está voltando do culto. E eu vou ensinar isso para vocês hoje aqui, que esse culto não foi um culto bom. Não é aquele culto que, já viu quando você vai embora para casa? Que os irmãos não querem nem ir embora. Termina o culto, a gente quer ficar na igreja. A gente fica conversando, a gente fala, você viu que louvor maravilhoso? Que palavra abençoada. Você sai daqui radiante, você vai para casa falando ainda do culto, comemorando, cantando os hinos. Uma alegria tremenda. Não é assim que o eunuco está. Eu vou provar isso para você. Isso é importante. Porque ele está voltando de um culto que ele foi muito provavelmente maltratado lá. Você vai ver isso. Bom, ele está voltando de Jerusalém. Terceira coisa, olha isso. O Espírito disse a Filipe, agora não é nem mais o anjo, é o Espírito que está direcionando. Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Outra coisa que se diz, a estrada deserta não estava tão deserta assim, né? Tinha uma carruagem ali e tinha um homem dentro que Deus queria tratar com ele. Bom, o texto diz, o que ele está fazendo na carruagem? No exato momento que Filipe encosta, Filipe escuta o homem lendo uma passagem da palavra de Deus. Então, olha só, ele está voltando de um culto, que ele foi maltratado, provavelmente triste, dentro da carruagem, o Espírito Santo fala, encosta aí. Quando ele encosta, ele escuta a leitura do texto. Irmãos, presta atenção, não é qualquer texto. É Isaías capítulo, para a gente, né? Não tinha capítulo para ele, lá era um pergaminho, ok? Para a gente é o capítulo 53. Ei, sabe o que é o capítulo 53? É o melhor capítulo do Antigo Testamento para se pregar o Evangelho para alguém. Você lê aquele negócio ali, só falta ter Jesus escrito naquele texto. É incrível. E a teologia inteira reconhece isso. Eu tenho um livro lá em casa de 400 páginas só sobre o capítulo 53 de Isaías. E esse livro foi feito para pregar para judeus, com Isaías 53. É incrível. É um capítulo extraordinário, mas para melhorar a coisa, sempre que eu falo de Isaías 53, a importância de Isaías 53, eu gosto de lembrar do missionário chamado David Brainerd. Rapidinho eu lembro para você sobre esse homem, que vale a pena ser lido, vale a pena ser estudado um pouquinho a vida dele ali. David Brainerd, para quem não sabe, seria o genro de Jonathan Edwards, que na época ele se apaixonou pela filha de Edwards, se eu não me engano, a Jerusa Edwards, é isso mesmo. Mas, infelizmente, não deu tempo de se casarem, por isso que eu disse que ele seria o genro. Porque com 25 anos de idade, David Brainerd, ele sente um chamado queimando no peito.
E ele fala, eu preciso ir, eu preciso fazer alguma coisa. E ele fala, eu senti a minha alma queimando pelos pecadores. Deus coloca na cabeça desse homem que ele vai pregar, sabe para quem? Para os índios pele vermelhas, no que então eram as 13 colônias nos Estados Unidos. Não sei se você sabe, mas índio pele vermelha, na época, matava o homem branco, pelo menos os desconhecidos. Quem eles não conheciam, sentiam-se ameaçados, matavam. É para lá que ele foi. Só para você entender aqui o contexto, ele escreveu no seu diário, Edwards revisou aquele negócio, publicou, está escrito lá. Ele fala que quando ele chega perto daqueles, né, perto das aldeias, nas proximidades, Deus dá uma estratégia para ele. O que ele faz? Ele monta um acampamento, bem pertinho, e ele começa a orar ao Senhor. No primeiro dia ele estava muito cansado por causa da viagem, mas ele ora praticamente o dia inteiro. Ele ora e às vezes pega no sono. Levanta a hora de novo. E o Branham, ele tinha um costume de orar e levantar e engrandecer o Senhor em voz alta. Imagina, ele ajoelhava, orava pela salvação dos índios, e ele levantava e começava a dizer, bendito é o Senhor em toda a terra. Grande é o Senhor que faz maravilhas. E ele começava a falar isso. Só que o que Branham não sabia, que há 3 dias, ele já estava cercado pelos índios na floresta. Os índios, irmãos, já estavam camuflados na floresta. Alguns ali falavam seu idioma e estavam observando quem era esse cara que ele estava fazendo. Vai dizer a história que ninguém ousou botar a mão em Branham. Ninguém. Na verdade, sabe o que eles faziam? Eles ficavam atrás das árvores olhando o que Branham fazia. Eles não aguentavam, eles tinham que voltar para a aldeia. No 3º dia eles abordaram Branham. Não para matá-lo, mas para ouvi-lo. Branham vai pregar o primeiro sermão entre aqueles índios. Sabe qual é o sermão que ele prega? Adivinha? Isaías 53. Eles já estavam meio quebrados, eles não sabiam o que estava acontecendo. Não conseguia ficar na presença dele. Quando ele começou a pregar, e ele conta isso. Eu comecei a recitar o texto. Não foi uma espécie de pregação. Ele só levantou e começou a ler o texto de cabeça. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, oprimido e moído pelas nossas transgressões. Ele começou a falar. Ele fala que os índios ao redor dele começam a cair no chão e chorar diante dele. Ele falou, eu não entendi nada, eles começaram a chorar. E eles se converteram ao Senhor. Aqueles índios vão levar ele para a aldeia, e outros, e mais outros serão convertidos depois. Somente pela leitura, não vou nem chamar disso de pregação, de Isaías capítulo 53. Então, só para você lembrar um pouquinho da importância desse texto. E para você entender uma coisa aqui nesse momento, irmãos, nada que está acontecendo nessa história é coincidência. Na verdade, eu quero te dar um conselho de coração. Risca essa palavra do seu vocabulário. Coincidência talvez seja a palavra mais errada do nosso vocabulário, ou de qualquer outro. Não existe coincidência, pelo menos quando você se trata sobre salvação. Quando você pensa no agir de Deus na nossa vida, tão estritamente, eu acredito inclusive em todas as coisas, mas principalmente na salvação. Cada evento aqui foi pensado e guiado pelo Senhor. Olha só, deixa eu ilustrar isso para você. Deus preparou o lugar. Eles não estão no meio da confusão de Jerusalém. Eles não estão no centro de Samaria, onde está tudo uma euforia só. Eles estão no lugar deserto. Às vezes Deus te leva para o deserto para te falar, como diz uma canção, né? É isso que Deus está fazendo com ele. Mas Deus não preparou só o lugar, Ele preparou o momento também. O momento é exato. Filipe chega, tem uma carruagem ali. Aquele homem está voltando do culto. Mas ele prepara o lugar, o momento, mas também o coração. Não adianta, irmãos, o lugar ser legal, o momento ser exato, e o coração não está preparado para receber a palavra. Aquele homem ia escutar e ele ia embora do mesmo jeito. Não, ele está voltando cabisbaixo, triste, rejeitado, foi em Jerusalém, talvez nem adorar ele conseguiu, e está voltando para casa desse jeito. Não só isso, no meio do caminho ele está lendo o quê? Isaías capítulo 53. O que ele é? Um eunuco, né? Todo mundo aqui sabe que é um eunuco, ok? Ontem eu preguei esse texto para adolescentes, curioso, porque eu preguei numa Assembleia de Deus lá em Engenheiro Pedreira, maior igreja lá da Engenheiro Pedreira. Eu tive que explicar para eles o que era um eunuco. Como é que você explica o que é um eunuco para adolescentes? É complicado, né? Mas enfim,
Eu entendi que na escola eles já aprenderam sobre isso. Mas é literalmente um homem que serve na corte, seja para o rei ou para a rainha, por causa das esposas do rei, ele tem seu órgão sexual removido. Para que não tenha nenhum perigo de acontecer alguma coisa ali, com o harém do rei. E então, para ele servir, ele precisa ser mutilado para isso. Só que, eu vou dizer algumas coisas hoje que você não sabe. Para essa sociedade aqui no primeiro século, principalmente para o Império Romano, para os judeus, eunuco era a escória da sociedade. Ser um eunuco era pior do que ser um escravo. Eu já vou chegar lá. Bom, mas o que eu quero dizer é, esse homem desprezado, servo dos servos, um homem que no meio da sociedade não tem nenhum valor, agora está com o coração arrebentado lendo o quê? Isaías 53. Você sabe o que é Isaías 53 da perspectiva desse homem? O sofrimento de um servo. Ele está lendo o texto que fala que um servo, ele não sabe quem é. Então, percebe que ele não está lendo um texto aleatório, gente. Ele está lendo um texto que ele se identifica com o texto. Porque aquele servo do 53, isso dá para entender. Ele sofre no texto, mas ele vence no final. Porque ele verá a sua prole e ficará satisfeito. E por causa do seu sacrifício justificará a muitos. Ele se identifica com o texto, embora não entenda muito. Então Deus não prepara só o lugar, o momento, Ele prepara o coração também. A evangelização é coisa do Senhor. Você chega para pregar, o Senhor já chegou na frente. Ele já pegou o coração do sujeito. O solo já está preparado, os buracos cavados, o adubo já foi colocado. É só lançar a semente. É isso que Filipe vai fazer agora. Bom, então entenda isso. Direção, na estrada certa. Deus coloca a pessoa certa, no momento certo e com o coração certo. A primeira coisa que a gente tem que entender nessa manhã é, a gente precisa aprender a confiar no Senhor. A confiar na voz do Espírito, na direção do Espírito. Ele vai conduzir a nossa evangelização. Bom, segunda coisa aqui, capacitação do Espírito. Evangelizar é pregar, evangelizar é falar. Olha o que diz o verso 30. Que interessante, olha isso. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo, lembra? O profeta Isaías. Ele perguntou, o senhor entende o que está lendo? Essa pergunta aqui, irmãos, ela já pressupõe três coisas importantes para a gente. Olha só que legal. Primeiro, ler a Bíblia não é suficiente. Isso mesmo que você ouviu. Ler a Bíblia não é suficiente. Fiz um plano de leitura, vou ler a Bíblia toda em 6 meses. Coitado. Dá para ler, tá, viu, gente? Dá para ler a Bíblia em 6 meses. Dá para ler a Bíblia em 1 ano. A pergunta é, você vai ler e entender? Ler a Bíblia não é suficiente. Muitos homens leem a Bíblia para refutá-la. Ateus leem a Bíblia. Qualquer tipo de pessoa pode ler a Bíblia. A Bíblia pode ser usada como um livro intelectual, por exemplo. Mas você tem que ler e entender. O que Filipe está perguntando é, você leu, mas você entendeu? Segunda coisa, algumas partes da Escritura não são de fácil compreensão. A gente precisa aceitar isso. Não é porque a gente estudou teologia, que a gente é pastor, que a gente entende tudo também, não. Não é. A gente tem que consultar comentaristas, ouvir pregações de pastores mais sábios do que nós, mais piedosos do que nós, e aprender de fato. A gente não entende tudo que a gente lê. E a gente precisa ter humildade para isso. Agora, eu garanto para vocês, nesse lugar, vocês vão encontrar a resposta. Aqui. Pode ser até que o pastor Miguel não saiba a resposta, mas eu conheço gente que sabe. E a gente vai achar essa resposta. Ok? Terceira coisa que ele está perguntando, ou melhor, terceira coisa que essa pergunta traz a gente, olha só, o Espírito usa pessoas para nos ensinar, isso é maravilhoso. Viu o que eu acabei de falar? Você não sabe, pastor, não entendi muito bem isso aqui, mas calma, ele vai colocar uma pessoa certa, na hora certa, para te explicar esse negócio aqui, e essa pessoa está aqui dentro. Bom, olha só, olha a resposta desse homem, como posso entender se alguém não me explicar? Essa frase, irmãos, essa pergunta, ele responde uma pergunta com uma pergunta. Isso aqui não é uma resposta, é um desabafo. Eu vou provar para você o que eu disse no início, porque ele está triste, voltando de um culto que ele foi maltratado. Deuteronômio 23:1. Qualquer que tenha os testículos esmagados, ou tenha amputado o membro viril, entendia-se, um eunuco, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Deuteronômio 23:1. A leitura que se fazia no judaísmo do Segundo Templo, ou seja,
no primeiro século, era: o eunuco não pode entrar no templo. O prosélito ainda chegava no pátio exterior, pátio dos gentios. O eunuco não. Sabe o que significa isso? Não dava nem para ouvir a leitura da Torá. Não dava. Ele não podia se aproximar. Porque se alguém identificasse, não que ele era um etíope, os etíopes convertidos podiam entrar no pátio exterior, mas o eunuco não. Se você olhar as narrativas, não sei se eu coloquei, coloquei. Luciano de Samosata, eu vou ler só para você entender. Um escritor da época de Marcos Aurélio. Olha o que ele diz. Essas pessoas, eunucos, deviam ser excluídas, não apenas do debate filosófico, mas até mesmo dos templos, dos recipientes de água sagrada, de todos os lugares de assembleia pública. E declarou que era mau agouro e infortúnio ver uma pessoa dessas ao sair de casa pela manhã. Se você esbarrasse com o eunuco, já estava azarado. É isso. Aí ele completa: um eunuco não é homem nem mulher, mas algo misto, híbrido, monstruoso, estranho à natureza. Difícil, né? Era assim que se tratava um eunuco naquele tempo. Bom, essa pergunta, a pergunta do eunuco, como posso entender se alguém não me explicar? Ela tem que acender uma lâmpada na igreja. A gente está falando de evangelização, irmãos. E quem é que a gente evangeliza? Todo mundo. Qualquer tipo de pessoa. É diferente de dizer, a gente aceita todo mundo. Eu não estou dizendo que a gente aceita todo tipo de pessoa. A gente prega o evangelho para todo tipo de pessoa. O que está acontecendo aqui é, em palavras claras, uma discriminação, um desprezo. Ele não pode ouvir, ele não pode entrar, ele não pode ter acesso. Era assim que aquele homem era tratado. Então, irmãos, o que o texto está dizendo é que é possível alguém procurar uma das nossas igrejas e sair de lá sem ser atendido, sem ser acolhido, sem ser respondido. Isso é a pior coisa do mundo. Porque eu acabei de dizer, as suas perguntas terão respostas aqui, nesse lugar. O Espírito usa pessoas. Mas imagina, alguém entra aqui com perguntas e sai daqui com mais perguntas. Não pode. Entrou aqui, irmãos, é peixe na rede. Pega ele. Ah, pastor, mas entrou todo estranho. Que seja. Vamos parar com esse negócio, irmão. Eu sei que existe uma teologia terrível da inclusão lá fora. Mas aqui não tem isso. Aqui tem maturidade cristã. Em nossas igrejas não, irmão. Se entrar um trans aqui, todo aparamentado, a gente tem que dar um abraço nele. A gente tem que colocar ele sentado, sem causar espanto. Se entra aqui, todo mundo olha para trás. O que é isso, irmão? A gente vai fazer o que o salmista disse que eles faziam. A gente vai desprezar o cara pelo olhar. Que é isso? Não, a gente vai abraçar, a gente vai acolher, mas a gente vai evangelizar também. É isso. A evangelização é para todos. Ok? Como disse o reverendo Hernandes, a igreja está aberta para todos e não para tudo. Bom, nosso texto avança dizendo a passagem da escritura que esse homem estava lendo. Eu já disse, Isaías 53. E eu disse como ele entendeu. Mas agora o texto diz como Filipe vai explicar. O texto diz que, começando nesta passagem, ou começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Olha só, irmãos, isso aqui é extraordinário. Eu preciso chamar sua atenção para isso. E lembra que eu falei, em segundo lugar, é capacitação do Espírito. Para evangelizar, a gente precisa conhecer a Escritura. E Filipe conhecia, irmãos. Qual é a porção da Escritura que está no colo do eunuco? E eu disse, não tinha isso aqui, não tinha uma coleção de livros ainda. Para você ler a Bíblia, você tinha que pegar pergaminhos. E esse homem está usando pergaminhos, porque provavelmente não tem ninguém para ler para ele. Ele precisa ler o texto, para conhecer o texto. E ele está lendo Isaías 53. Sabe o que Filipe faz? Isso, tá, irmãos, é uma suposição deste pastor. Vou deixar bem claro aqui. O texto não diz quais textos da Escritura Filipe utilizou. Vou deixar isso bem claro.
Pastor Miguel que está supondo aqui. Vou fazer uma brincadeira aqui. Vamos tentar imaginar o que Filipe usou. Eu acredito, irmãos, fielmente. Olha só. Vou dar um passo ousado aqui, mas acho que você vai concordar comigo. Se eu dissesse para você que existe uma profecia no Antigo Testamento para os eunucos. Não sei se você está lembrado, mas quem não está lembrado? E se eu dissesse para você que existe uma promessa na Escritura, falando sobre um tempo em que chegaria uma salvação, e que essa salvação não alcançaria só os estrangeiros, mas os eunucos também. Irmãos, isso aqui é sério, hein? Viu porque você tem que conhecer a Bíblia para pregar o Evangelho? Ele está pregando para uma pessoa, estrangeiro e eunuco. Filipe conhece um texto. Provavelmente ele conhecia. Eles estão em Isaías 53. Eu disse, pergaminho não tem capítulo. Eu imagino ele desenrolando um pouquinho só o pergaminho. 53, 54, 55, capítulo 56 de Isaías. Bem pertinho. Coitado do eunuco. Se ele continuasse a leitura, ele chegava lá. Olha o que está escrito, irmãos. Capítulo 56. Se quiser abrir, abre comigo. Eu percebi que pela sua cara você não acreditou. Então lê aí. Ontem eu preguei isso aqui na Assembleia, lá a igreja quase caiu, depois que eu li isso aqui. Olha isso aqui. Assim diz o Senhor, mantenha a justiça e pratiquem o que é reto, pois a minha salvação está perto. Promessa, irmãos, olha isso. A minha salvação está perto. Logo será revelada a minha retidão. Verso 3. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. Agora, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Lembra, eles não podiam ter família mais. Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada, e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro de meu templo, não mais do lado de fora, dentro, e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um eterno nome que não será eliminado. Pode dizer amém por isso? Ah, irmão, isso aqui é lindo demais. Lembra, Deus trata você individualmente, tem uma palavra para o seu coração. Aquele é um eunuco triste, voltando de um culto que ele ficou do lado de fora. Tem uma promessa dizendo, ei, quando a salvação chegar, você vai ficar do lado de dentro, rapaz. E não tem problema, você não pode ter família do ponto de vista físico, mas você vai ter uma família do ponto de vista espiritual. Não só nessa vida, mas daqui à eternidade. Irmão, não tem promessa melhor do que essa. Só que aí, né, lembra, começando nessa passagem, passando pela Escritura, anunciou-lhe o quê? As boas novas de quem? De Jesus, irmão. A melhor notícia ainda não demos para o eunuco, vamos dar. Ei, a salvação já veio. Ela já chegou. Jesus já veio, inclusive ele já até cumpriu ela. Ele já morreu, já levantou dos mortos e já voltou para a glória do Pai. Então, sabe o que significa? Você já é aceito em nome de Jesus. Você já tem lugar em nome de Jesus. A tua família está aqui, irmãos, irmãs, pais e mães. A família de Cristo. Essa é a capacitação que precisamos. Para evangelizar, irmãos, a gente precisa conhecer a Escritura. Imagine, irmãos, se Filipe perdesse essa oportunidade. Bom, mas seguindo, nenhuma evangelização terá sucesso se a gente não convocar, se a gente não chamar, se a gente não mostrar, se a gente não apontar o caminho. Veja o que diz, verso 36, convocação do Espírito, a exigência do Evangelho. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha aqui a água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse diálogo final, irmãos, é extraordinário, porque é interessante que antes de Filipe convocá-lo, ele meio que se apresenta já. Olha, tem um bocado de água ali, deixa eu ser batizado. Abre um parênteses aqui, tem gente que quer usar esse texto aqui para justificar um batismo um pouco mais rápido. Recebemos pessoas na igreja, vamos batizá-los. Não, não é bem assim.
É texto fora de contexto. Eu já disse para você, o eunuco era um prosélito. Um prosélito que tinha acesso às escrituras. Ele tinha um conhecimento muito grande, pelo menos daquilo que ele lia, estudava, enfim. Ele tinha esse conhecimento ali. Ele lia a escritura, ele era um prosélito. Ele conhecia um pouco do sistema sacrificial, enfim. Ele era um judeu, vamos dizer assim. Bom, ele se converte ao Senhor. No meio da estrada ele é batizado. Então, por favor, não tire o texto do contexto, ok? Voltando. Ele se apresenta e Filipe responde para ele. A resposta de Filipe é a convocação. É a convocação do Evangelho, que está espalhada por todo o Novo Testamento. É a grande exigência da salvação. Já vimos, a salvação é para todos. Temos que evangelizar a todos. Qualquer tipo de pessoa. Até um eunuco. Todos eles. Mas qual é a exigência para isso? Talvez o eunuco achasse que a fé cristã era como o judaísmo, por exemplo. Que ele tinha uma série de textos para ler e decorar, que ele tinha sacrifícios a realizar, que ele tinha rituais a cumprir. Talvez ele achasse isso. E ele pergunta para o evangelista justamente por isso. Quais são as obras que eu preciso realizar antes de chegar aqui? E Filipe diz para ele, em alto e bom som, em uma frase, qual é a grande exigência do Evangelho? E ela é, irmãos, crer no Senhor somente. Creia de todo o seu coração. Você percebe que Filipe aqui une o que Paulo divide, né? Embora seja a mesma coisa, lá em Romanos capítulo 10, verso 9. Se com tua boca confessares e com teu coração credes para a justiça, então serão salvos. Ele termina o texto dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, você confessa com a boca, mas crê com o coração. O que Paulo está dizendo é que a gente pode levantar a mão, a gente pode falar palavras, e infelizmente não estarmos convertidos. É uma adesão e não uma conversão. Isso acontece infelizmente o tempo todo. Hoje nós temos evangélicos nominais, coisa que não tínhamos há um tempo atrás. Hoje nós temos gente que transformou a igreja num clube social, num lugar de encontros. Diz que crê, diz que confia, mas não crê nem confia. No primeiro vento que ela tiver, no primeiro deserto que ela entrar, ela sai da igreja. Não aguenta o tranco. Por quê? Porque nunca dedicou o coração totalmente a Jesus. A fórmula é simples, creia somente. Duas coisas rápidas sobre isso. Lembra que eu brinquei aqui sobre o pergaminho de Isaías? Irmão, isso é extraordinário. A gente saiu do 53 para o 56. Se você voltar um pouquinho o pergaminho assim, e for para o 55, você tem a base dessa exigência, fé somente. Ou seja, não tem obras, não tem penitências, não tem rituais, não tem sacrifícios, não tem nada. O que Filipe está dizendo para ele, ei, você pode, se crer de todo o coração, é de graça, homem. Isaías 55, verso de número 1. Deixa eu ler aqui. Se quiser pode abrir também. Diz assim: venham todos vocês. Quem? Todos. Todos vocês. Como? Que estão com sede, sedentos. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Isso aqui é extraordinário. Um texto do Antigo Testamento dizendo, é uma convocação, é um convite gratuito. Uma salvação preciosa, que é de graça. Só que esse verso, se ele for bem entendido, você vai entender que a graça, ou melhor, a salvação é de graça, mas não é barata. Por causa desse lindo paradoxo aqui. Como é que você compra uma coisa que é sem dinheiro? Ou melhor, como é que você compra uma coisa sem dinheiro? Como é que você faz isso? Como é que faz isso? Parece que a profecia está errada. Não é comprem sem dinheiro, é peguem sem dinheiro. Ganhem sem dinheiro, não, é comprem mesmo. Experimentem aqui no mercado mais próximo. Enche um carrinho de compras. Passe pelo caixa. Aí na hora que,
sempre dá uma aflição no coração, né? Sempre dá, né? Sempre dá. Que a Caixa vai anunciar o valor das compras. Misericórdia. Aí você fica até de olho fechado para tentar imaginar que vai dar um valor menor. E aí ela anuncia o valor das compras. Imagine se nesse momento você dizer assim, não, eu vim comprar, mas sem dinheiro. O que você acha que vai acontecer? Tá bom, tudo bem, não tem problema, só tem que devolver tudo. Você é barrado ali no caixa mesmo, segurança vai encostar e algum problema vai acontecer. Agora imagine outra cena, você encheu o carrinho de compras, você passou no caixa do supermercado. Você olhou para o bolso, tá igual eu aqui, ó, sem carteira. Você falou, ih, caramba, estou sem dinheiro. Naquele momento que você pensou em desistir, acendeu uma lâmpada no caixa assim, ó, pum. Alguém gritou lá na caixa de som lá, o caixa de número 7, ó, emblemático. Foi sorteado. Acabou de ganhar um carrinho de compras de graça. Vai pular de alegria, né? Eu faria isso. Começar a louvar o Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor ouviu minha oração. Bom, mas brincadeiras à parte, irmãos. Nesse momento, você vai sair dali radiante. Mas você não vai sair dali achando que o carrinho foi barato. Ou simplesmente não teve nenhum tipo de preço nele. Você vai sair alegre pelo presente que você ganhou, mas você sabe que outra pessoa teve que pagar por você. É muito simples. O empresário, o dono do mercado, alguém te deu aquilo ali, mas para te dar, ele teve que pagar o custo daquilo ali. O fornecedor, aqueles que entregaram, enfim, teve que repor o material. Você levou para casa, mas alguém pagou. O que o texto está dizendo, esse paradoxo maravilhoso, é: comprem sem dinheiro. Por quê? Porque a dívida já está paga. Isso é salvação. Então, quando o etíope pergunta qual é a exigência, é só crer, rapaz, mas de todo o coração. Bom, o texto termina, irmãos, da melhor forma possível, dizendo que, cheio de alegria, ele seguiu o seu caminho. É isso, irmãos, que acontece quando a gente prega a palavra do Senhor com verdade, sinceridade, e a gente anuncia o evangelho das boas novas. A salvação não está perto. A salvação não está vindo, ela já veio. E quando Jesus chega, ele transforma tudo. Deixa eu encerrar isso aqui, só deixando muito claro para você 3 coisas que mudaram na vida do etíope e que mudou na nossa vida também. Porque até esse momento, a gente ainda está tratando o eunuco como uma terceira pessoa. Mas para a gente concluir, a gente vai parar de fazer isso. Porque você precisa olhar para esse texto e você precisa ver que há pouco tempo atrás, a gente não era o Filipe no texto. A gente era o eunuco no texto. Há pouco tempo atrás, a gente não era amigo, a gente era inimigo. A gente não tinha acesso, a gente estava do lado de fora. Há pouco tempo atrás, antes de Jesus chegar no nosso coração, nós estávamos assim, tristes, talvez desprezados, talvez, enfim, sem lugar, sem família. Mas quando Jesus chega, irmãos, ele muda tudo. Ele deu 3 coisas para o eunuco e para a gente: um novo nome, um novo motivo e uma nova família. É exatamente assim que ele faz. Nome significa caráter. Quando Jesus chega na nossa vida, não é que a gente vai mudar o nome, não é isso. Mas ele vai mudar o nosso caráter. Salvação, conversão, gente, não é mudar de endereço, mudar de fala, frequentar um novo lugar, como eu disse. Agora eu vou andar como os crentes. Vou comprar uma Bíblia bem grande, vou botar debaixo do braço, uma roupa social, esporte fino, vou me arrumar. Não é isso. Vou falar como eles, vou ser um evangélico. Não é isso. Conversão é mudança de vida. Você agia de uma maneira, você não age mais. Não é simplesmente mudar hábitos só. É simplesmente mudar a natureza. C.S. Lewis ilustra isso muito, muito bem no seu livro Cristianismo Puro e Simples. E ele vai dizer que a conversão não é como ensinar um cavalo a saltar. É como colocar asas nele. É você ensinar um cavalo a voar. Pronto, ele virou outro bicho, virou outra coisa. É isso que acontece com o cristão. Você era uma largatinha que rastejava a barriga na lama. O Senhor te deu asas, agora você é uma linda borboleta. Isso é conversão. É transformar-se. Segundo, ele te dá um novo motivo.
Aquele homem estava voltando de um culto ruim, desprezado lá de fora, tudo que eu disse. O texto termina dizendo que ele volta para casa, da metade do caminho até em casa, cheio de alegria no coração. Sabe o que tem na igreja? Sabe o que tem em Jesus Cristo? A resposta para todas as nossas aflições. Rony começou lendo aqui, Salmo de número 88, ele disse, o salmista ali, irmão, está devastado, mas ainda assim ele louva o Senhor. O trecho que a gente leu é um louvor ao Senhor. Lembra? Salmo 42. Aquieta minha alma, espera em Deus. É por isso que, mesmo no sofrimento, a gente continua alegre. É o paradoxo paulino. Tristes, porém alegres. Vai explicar isso lá fora. Ninguém explica esse negócio. Explica lá fora. Felizes são os que choram. Não é. Felizes os perseguidos. É como alguém já disse, o reino é invertido. A lógica humana é destruída, porque a nossa alegria não está presa às circunstâncias. A nossa alegria é Cristo. Ele entrou no meu coração. Eu não tinha acesso, Ele me deu. Eu estava longe, Ele me aproximou. É só isso que basta. No dia que eu deitar o corpo na sepultura, fechar os olhos, eu não serei abandonado no sepulcro. O meu corpo descansará, mas minha alma estará com o Senhor. É essa certeza que você ganha. Bom, terceiro lugar, essa é a mais extraordinária, uma nova família. Ele não tinha nenhuma esperança, gente, de ter família. Por isso era desprezado, e a gente viu isso. Agora imagina na igreja. Tem gente que não tem família mesmo, não tem. Lá em Juscelino a gente tem exemplos de gente que não tem nem pai nem mãe. Ficou órfão de pai e mãe, ainda na juventude. E teve que criar sozinho a irmã dentro de casa. Tem gente assim na igreja. Vocês acham que a igreja só tem família bonitinha ali? Igual a nossa? Não. Tem família quebrada, desmantelada, dividida, disfuncionais. Tem tudo isso na igreja. Como é que a gente fala, por exemplo, no Dia das Mães? Já parou para pensar nisso? Você que é mãe? Você já parou para pensar? Que a gente está no Dia das Mães, louvando ao Senhor, pelo dom maravilhoso que Deus te deu, mas tem uma mulher estéril sentada do seu lado. Você já parou para pensar nessa mulher? Lá em Juscelino a gente tem um time lá de mulheres estéreis. Aí o que você faz com elas? Aí você está vendo todo mundo rindo no Dia das Mães, tem 3 ou 4 mulheres chorando na igreja. Porque ela sabe que nunca poderá ter um filho, a não ser que ocorra um milagre. Só que, irmãos, o evangelho é tão extraordinário que até para essas mulheres tem motivo de alegria. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Aquele que não tem mais o pai, você tem um pai agora. Não só o pai de todos os pais, o pai celestial, mas você tem homens fiéis na igreja. Eu não tenho mãe, eu sempre falo isso. Olha para o lado, olha essas irmãs aqui. Elas vão ser suas mães. Em Juscelino eu tenho uma mãe lá. Tenho 2 mães, na verdade. Escolhi uma irmã lá, a irmã que cozinha melhor na igreja. Eu falei assim, você vai ser minha mãe. Os irmãos sabem disso. A Assunção. Mas brincadeiras à parte, irmão, e ela me trata como filho mesmo, desde que eu cheguei lá. Brincadeiras à parte, isso é verdade. Você não tem pai e mãe? Agora você tem na igreja. Nunca poderei ter filhos. Ei, sobe aqui no departamento infantil e você vai ver seus filhos e filhas. A gente é uma família só, gente. Vamos parar de brincar e dizer isso. A gente é uma família só. Eu já escutei na igreja, o que eu tenho a ver com seu filho? Miguel, não era pastor ainda. O que eu tenho a ver com seu filho? Seu filho chorou, você levanta e fica lá igual o Júnior ali, na porta, com a coluna doendo. Por que você não se oferece para segurar a criança um pouco? Porque você não entendeu ainda que isso aqui é uma família. Você tem que tratar as crianças na igreja como você trata o melhor dos seus sobrinhos. Como se ele fosse um filho teu. Porque somos uma família. A gente vai subir junto, irmão. Lá no céu não haverá pai, mãe, marido e mulher, mas todos seremos irmãos. O eunuco vai estar lá, irmãos. Ele vai olhar para o lado e ele vai ver, eu não vou nem dizer o número, não sei como dizer isso, mas o número incontável de irmãos e irmãs, de filhos e filhas. Estaremos juntos naquele dia. Tudo porque Deus nos deu um novo nome, um novo motivo, uma nova família.
Que Deus abençoe essa igreja e abençoe seu coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela é vida, Senhor. Ela fala profundamente aos nossos corações. Aqui tem respostas para a alma, Senhor. Não há uma resposta que o Senhor não possa responder. E o Senhor muitas vezes não responde com palavras, o Senhor responde com gente. Então, Senhor, envia alguém para a nossa vida. Faça-nos olhar para o lado e encontrar pessoas, Senhor, que estão fazendo perguntas que ainda não tiveram respostas. Ajuda-nos, Senhor, a consolar os que estão chorando. Ajuda-nos a nos tornar família de fato. Mas não só na igreja, Senhor, mas entre os perdidos também. Falamos da evangelização aqui e a gente não pode, Senhor, se acomodar e esperar que as pessoas cheguem até nós. A gente precisa ir até eles. Mas ir sobre a direção do Espírito, entendendo que é o Senhor que dirige os nossos passos. E todas as vezes que formos evangelizar, que a oração seja a primeira ferramenta, Senhor, para entender que antes de falarmos, o Senhor já chegou naquele coração. O Senhor já está cuidando, tratando, Senhor. Faça-nos lembrar agora daquelas pessoas que queremos evangelizar, aquelas pessoas que talvez já estamos evangelizando, sem sucesso, mas faça-nos lembrar que é o Senhor que faz a semente germinar, é o Senhor que faz ela crescer. A gente só joga a semente. Faça-nos lembrar, a salvação pertence ao Senhor. E por favor, Deus, salva, Senhor, filhos, mulher, maridos, pais, mães, familiares, amigos, vizinhos, sejam qual for, quem for, não importa. Não há ninguém que o Senhor não possa salvar. Não há ninguém que o Senhor não possa convocar. Usa-nos para isso, Senhor. Apressa os nossos pés. Coloca um capacete na nossa cabeça, para que possamos, Senhor, pregar as boas novas de Jesus Cristo. Não para as multidões, Senhor, mas principalmente para os indivíduos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Fica conosco. Amém. Graças a Deus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor,
alegria.